Então, bora lá. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Adriana Santos e hoje nós vamos falar sobre os óleos essenciais na saúde da mulher. Vamos falar aqui um pouco sobre o que são os óleos essenciais, né? Já que muita gente ainda não sabe. E também um pouco sobre como que funciona os disruptores endócrinos, que é algo que a gente lida diariamente e afeta extremamente a saúde da mulher, tanto na questão física quanto nas emoções. Então, aqui a gente tem um pouco, né, sobre o que são os óleos. Então, os óleos essenciais, eles estão aí mais em alta do que nunca, né? Na sexta-feira, agora passada, a gente teve uma matéria no Globo Repórter falando sobre o poder dos aromas na saúde das pessoas e trazendo ali muitos depoimentos falando sobre experiências que as pessoas tiveram de resultado com a aromaterapia. Na verdade, muitas pessoas acabam confundindo, né, o que são os óleos essenciais, achando que é parecido com você ter a erva no jardim de casa, né? Embora a questão de ter a planta em casa seja uma solução natural, algo natural, não tem nada a ver com óleo essencial, porque o óleo essencial eles são compostos químicos, então eles têm compostos químicos, né? Então aqui dentro de cada vidrinho a gente tem aqui, por exemplo, um Holiday Joy, é um mix de óleos essenciais com vários óleos aqui dentro. E cada óleo essencial tem o seu composto. E esses compostos agem no nosso corpo de uma maneira muito natural. Por quê? Porque na natureza, os óleos essenciais são o sistema imunológico da planta, o sistema de defesa da planta. Eles são altamente concentrados, então são aí de 50 a 70 vezes mais potente do que a própria erva. E são encontrados em diversas partes, então semente, casca, caule, raiz, tronco, flor. E o que é muito interessante é que, um exemplo, tem uma flor. O óleo essencial que é extraído da casca daquela planta que sai naquela árvore, tem uma propriedade. Se é uma planta, ele pode ter uma propriedade na raiz, outra propriedade no caule, outra propriedade na folha, outra propriedade na flor. Então, uma mesma planta ou uma mesma árvore pode produzir óleos essenciais diferentes com compostos químicos diferentes. A natureza ela é muito divina e tem tudo o que a gente precisa para a saúde física e emocional. E por que utilizar os óleos essenciais? Porque a gente consegue ter muito mais saúde. Nós não somos um movimento anti-remédio, anti-medicina, nem nada disso. Mas a gente sabe que muitas questões poderiam ser tratadas de forma natural e que elas não iriam desencadear tantos problemas de saúde que muitas vezes nem a própria medicina consegue oferecer uma solução. Então, nós podemos ter mais saúde, gastar menos dinheiro com medicamento, cuidando da nossa vida de uma forma mais natural, do nosso corpo e da nossa mente também. São 100% naturais, então não tem compostos químicos, isso falando dos óleos essenciais do terra. Eles não têm nenhum aditivo químico sintético produzido em laboratório, é tudo feito na natureza. O preço é muito acessível, embora muitas pessoas às vezes ouvem falar que um óleo essencial é caro, que é inacessível e tudo mais, mas isso não é verdade. Quando a gente compara o valor de uma gota de um óleo essencial, como por exemplo aqui ó, um lime ou um lemongrass, que é um óleo super, mega, ultra barato, né? Então, quando a gente compara o valor de uma gota de um óleo essencial desse com um comprimido, a gente percebe como os óleos essenciais são baratos. E eles não oferecem efeito colateral. Pelo contrário, eu costumo dizer que eles têm benefícios colaterais. É muito comum você usar o óleo essencial para uma necessidade e você ter outras necessidades que você às vezes nem sabia que tinha ou sabia que tinha e sem ter consciência daquilo foi tendo a solução daquele problema, né? E a eficácia? Muita gente fala, mas tem eficácia realmente comprovada? Não é? Acontece muito da pessoa usar o óleo e depois falar, eu acho que pode ter sido o óleo que me ajudou. E na verdade existem sim muitos estudos científicos há mais de 20 anos que comprovam a eficácia dos óleos essenciais. Por quê? Justamente devido a essa composição. Então, um exemplo aqui, né? A lavanda, ela é rica em linalol. E o linalol é um composto
da natureza, que está na lavanda, mas que ele foi imitado quimicamente em laboratório para um remédio para dormir, um remédio para ansiedade, por exemplo. Então, existe sim essa comprovação científica dos óleos essenciais, né, da natureza. E justamente porque eles têm muitos compostos químicos, eles oferecem solução para diversas necessidades do nosso dia a dia, sem criação de resistência do nosso organismo. E essa proteção, ela é a um nível celular, reduz impureza, ameaça no interior e no exterior da célula. Para vocês terem uma ideia, existem hoje já estudos que comprovam que até 2030 não haverá antibiótico que vai combater as superbactérias que existem já no nosso planeta, né? E você imagine como que vai resolver então? Uma superbactéria vai sair matando as pessoas assim, alucinadamente? Isso pode sim acontecer. Porém, hoje eles já estudam, né? A ciência já estuda a utilização complementar do óleo essencial com o antibiótico. Para quê? Porque essa superbactéria ela cria uma resistência e o antibiótico não consegue ultrapassar e combater. Muitos aqui, com quem já aconteceu, né? De estar usando um antibiótico, voltar no médico, o médico fala, não, vamos trocar o antibiótico, precisa de um antibiótico mais forte, porque esse não está resolvendo e tal. Já deve ter acontecido com muita gente. Comigo já aconteceu algumas vezes, de uma medicação não ser suficiente e ter que trocar. Então, o que eles estão estudando? O uso do óleo essencial conjunto com o antibiótico para o óleo essencial quebrar a barreira da célula, quebrar essa resistência que a célula tem e ter o efeito que ele precisa. Então, usar óleo essencial com antibiótico para que o antibiótico tenha maior eficácia. Então, realmente a natureza ela vem para contribuir, né? E a aromaterapia não é diferente. Uma coisa aqui que a gente precisa deixar muito claro é que nós vamos falar aqui de óleo CPTG, então são óleos que é um dos pilares da doTERRA, né? São óleos realmente certificados e isso é muito importante. Se você vir óleo essencial muito barato ou o mesmo óleo ou vários óleos com o mesmo preço, mas você chega num lugar, quanto custa o óleo? R$ 30, qualquer um, qualquer um. Desconfia disso, porque a natureza ela tem oferta das coisas, né, diferente. Então, alguns óleos essenciais são mais difíceis de ser extraídos, a natureza produz menos, então, naturalmente, ele vai custar mais caro. E outros já têm uma oferta muito grande na natureza, como, por exemplo, aqui é o capim-limão. É o óleo mais barato que existe na doTERRA, porque a oferta de capim-limão na natureza é muito grande. Então, isso torna o preço mais acessível, tá bom? E os óleos essenciais doTERRA não contêm enchimento nem produtos pesticidas. Aqui eu já quero falar sobre o balance. Quando a gente fala de saúde da mulher, nós precisamos pensar em um apoio a nível celular de um equilíbrio. Então, um equilíbrio nas emoções, um equilíbrio na distribuição de nutrientes. E o balance, ele é um óleo essencial para toda mulher. E para todo ser humano que respira. Na minha visão, todas as pessoas deveriam usar o balance devido aos benefícios que ele traz para o nosso corpo, né? Então, aqui ele ajuda a aliviar sentimentos de ansiedade, promove a sensação de bem-estar, contribui para a redução do estresse, ajuda a regular as mudanças de humor e contribui também para o equilíbrio emocional. E aqui nessa imagem, a gente tem o antes e o depois de uma coleta de exame de sangue do uso do balance. Então, antes de usar o balance, as células estavam todas agrupadas, parecendo essa minhoquinha, e o que que isso faz? Faz com que a distribuição de nutrientes no nosso corpo ela não seja eficaz. E depois da aplicação do balance foi feita uma nova coleta e as células estavam aí, ó, tudo redondinha, soltinha, né, como elas devem ser para a distribuição do nutriente do nosso corpo, para o equilíbrio celular. Então é muito importante. Onde que a gente pode aplicar o balance no dia a dia? A sola dos pés é um lugar extremamente eficaz. Porém, o que eu percebo no dia a dia é que quando as pessoas estão começando a usar o óleo essencial, ela não lembra de inserir na rotina. E com isso, se ela já tá para sair e ela lembra que ela não passou o balance, ela não vai tirar os sapatos, tirar uma meia, tudo para poder aplicar. Então, existem outros pontos de aplicação que você pode utilizar separado ou associado, como o punho e o peito, né? E a própria inalação nas mãos mesmo, que a gente chama de inalação consciente. Então, essas formas de aplicação, elas são extremamente eficazes e muito práticas, né? Então, se você estiver saindo, tá rapidinho ali, lembrou que não usou o balance ainda, coloca um pouco aqui no punho,
espalha, inala e você vai ter o benefício do bálsamo no seu dia a dia. Se você quiser aplicar antes de dormir, vai ter um sono bem reparador. Aqui, a gente vai falar um pouco do Zengest, né? Todas as pessoas que têm vindo aqui no nosso espaço e participado dos nossos treinamentos já há algum tempinho, elas têm observado o quanto eu tenho trazido a importância do intestino, né? Hoje, entre os médicos, tanto cirurgiões quanto médicos da parte neurológica mesmo, concordam o quanto o nosso intestino é responsável por equilíbrio das emoções, por uma série de coisas no nosso corpo, né? Distribuição, absorção de nutrientes. Então, até que existe, né, o termo enfesado. Então, quando a gente fala que alguém está enfesado, ela está cheia de fezes. E, naturalmente, ela não estará com um bom humor. Mas vai muito além disso, né? Então, 90% dos neurotransmissores do nosso corpo, eles são produzidos no intestino. Então, cuidar do nosso intestino faz parte de cuidar da nossa saúde como um todo. Como usar? Você pode fazer o uso diário, se você não tem nenhum problema como gases, refluxo, queimação, azia, intestino preso, enfim, se você não tem nenhum desses problemas, você pode fazer o uso uma vez por dia após o jantar. Por que após o jantar, Adriana? Porque o nosso corpo, ele foi feito para após as 18 horas não digerir mais nada. Porém, não é o hábito da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está chegando em casa, ou às vezes saindo do trabalho esse horário, e vai colocar alimento no corpo por volta das 19, das 20, 21, e o corpo não está mais pronto para fazer essa digestão. Ele já deveria estar se preparando para dormir. Então, isso tudo também prejudica a absorção do nutriente, o próprio sono. Então, quando você começa a inserir os Zengest diariamente no seu dia a dia, você percebe um intestino funcionando perfeitamente, a diminuição dos problemas de azia, queimação e tantos outros desconfortos que podem ocorrer aí no nosso estômago e intestino, tá? E aqui são os outros dois pilares da doTERRA, que eu sempre preciso falar, que é o fornecimento por coimpacto. Isso também influencia no preço dos produtos, tá, gente? Então, eu gosto sempre de ressaltar o porquê o preço da doTERRA é diferenciado, porque faz sentido quando a gente entende essa explicação. Então, o fornecimento por coimpacto, ele assegura, né, que as plantas são colhidas no seu habitat natural, e isso preserva as propriedades do óleo. Uma prática de colheita sustentável, então respeitando o limite de produção da natureza, trabalha com agricultores organizados em cooperativas. Todo mundo sabe que as pessoas que trabalham com agricultura são famílias, assim, de gerações. Então, elas estão acostumadas a trabalhar como elas trabalham, a receber como elas recebem, a ter intermediários ali no meio do caminho, e na maioria acaba tendo um trabalho bem semelhante a um trabalho escravo, né? Trabalhando muito e recebendo muito pouco. E a doTERRA, quando ela chega numa região para fazer a extração dos óleos, a primeira coisa que ela faz é tirar os intermediários, é reunir aqueles agricultores numa cooperativa e fazer um pagamento justo, cuidar também daquela região. Então, aí entra o Healing Hands, né, que é uma instituição da doTERRA, que vai investir nas famílias de agricultores. Então, vai investir na saúde, vai investir na educação, vai criar escolas, pagar professores, então vai cuidar ali como num todo. Então, sempre que alguém te perguntar, né, você que é consultor, ela te perguntar do preço, você traz esses valores, porque isso é muito importante quando a gente entende o valor de um produto e não só o preço dele, além de todos os benefícios que a gente vai aprender aqui agora, né? Então, eu preciso falar, deixa eu só minimizar essa tela aqui, para não tirar aqui. Então, beleza. Então, eu quero falar aqui um pouco sobre os disruptores endócrinos, né? Como a gente está com o problema aí no chat e a tela está muito grande, eu não vou conseguir ver se vocês estiverem comentando. Então, eu vou parar e aí eu faço algumas perguntas. Se vocês quiserem falar, é melhor, tá? Aí pode abrir o microfone para falar quando eu parar aqui. Então, os disruptores endócrinos, eles são substâncias químicas, que é algo que é não natural, né? E eles interferem em vários aspectos nas questões hormonais, e eles vão causar um grande desequilíbrio. E esses disruptores, eles estão presentes em quase tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Então, produtos industrializados, né, como cosmético, alimento, agrotóxicos, Wi-Fi,
Então, isso tudo tem produzido uma carga de substância química muito forte para o nosso organismo e que antes de 1940 o nosso corpo não precisava lidar com elas. Então, nos últimos 20 anos, a gente observa um aumento da incidência de doenças endócrinas pediátricas, ou seja, essas questões de disruptores endócrinos, elas já estão afetando as nossas crianças. Então, essa bagunça hormonal, ela está acontecendo já na infância. E os homens também sofrem com os disruptores endócrinos, tá? Então, a puberdade feminina precoce, né? Meninas aí menstruando com 9 anos, 8 anos de idade, isso traz danos bem sérios para a saúde da mulher. Leucemia, câncer cerebral, distúrbios neurocomportamentais, como, por exemplo, o TDAH e o TEA. Então, essas substâncias químicas, por exemplo, para o TEA, que é o transtorno do espectro autista, eles não têm assim uma explicação, é isso, essa é a causa, não existe. Mas que essas influências dos disruptores endócrinos, elas acontecem, isso já é fato, eles já sabem disso. E é bem interessante aqui falar, né? Eu vou terminar essa leitura aqui e eu vou falar para vocês sobre uma experiência que eu tive numa região onde eu fiz um trabalho com as mães autistas. Então, existe no planeta, né, mais de 85 mil substâncias químicas produzidas, das quais milhares podem ser consideradas disruptores endócrinos. E o que isso daqui que é muito grave, gente, só o tempo e o adoecimento da população vai dizer quais são. Ou seja, depois que muita gente, um número muito grande de pessoas estiverem sofrendo com uma determinada ação, né, o dano de uma determinada substância no seu corpo, é que vão saber que aquela substância causa o problema. Então, isso é muito sério. Então, e elas são moléculas, né, artificiais, substâncias sintéticas produzidas industrialmente e que ao longo de todos esses anos foram e ainda são adicionadas na comida, nos cosméticos, nas nossas terras, rios, mares, sem o conhecimento do dano ambiental, né, do impacto que isso vai causar e na saúde também. Então, o melhor que a gente pode fazer para a nossa saúde é conhecer esses componentes e evitar o uso dessas substâncias. E aí, aqui falando a respeito, né, das nossas terras, rios e mares. Eu fiz um trabalho no Mato Grosso do Sul, 2 anos atrás, e é uma região onde não é muito populosa, mas tem um grande número de crianças autistas. E o que se percebe ali naquela região? É uma região de plantação de soja. Assim, são 200 quilômetros de estrada só com plantação de soja. E o que acontece, os agrotóxicos que são lançados ali para aquela soja, eles ficam no solo, no ar, em todo o ambiente, na água. E as mulheres fazem uso, os homens também, e com isso o número lá é alarmante, né, de autistas. Então você começa a perceber que realmente faz sentido, como eu falei, para o TEA são muitas coisas envolvidas, não é uma coisa só. Mas essa, de fato, é uma grande influência que acontece hoje em dia, né? A própria poluição já é um grande disruptor. E como que essas substâncias, elas desequilibram os hormônios? Então, um disruptor endócrino, ele perturba o nosso sistema endócrino de duas formas. A primeira é imitando um hormônio natural e a segunda é bloqueando um hormônio natural. Então, ela pode fazer de conta que é um hormônio ou ela pode impedir a ação de um hormônio natural no nosso corpo. No caso da imitação, ele vai se ligar ao receptor do hormônio e vai ativar inadequadamente os processos que só seriam ativados pelo hormônio natural. Então, pensa quando a gente fala dessa bagunça do disruptor endócrino, né? É isso. Não, por exemplo, não era para estar acontecendo aquilo no meu corpo naquele momento. Mas, por causa de um disruptor endócrino, ele fez uma ativação ali no receptor de um hormônio e começou a funcionar como se fosse um hormônio natural que tivesse ali no meu corpo. Só que muitas vezes não era o momento, não era para estar acontecendo aquilo. Então, isso é bem sério, né? E para bloquear uma função hormonal, como que ele vai agir? Essa substância tóxica vai se ligar ao receptor hormonal e vai inativar ele. E assim, a função hormonal não vai acontecer, mesmo tendo o hormônio natural no nosso corpo.
Adriana, e quais são os efeitos, né? Olha só, os disruptores endócrinos, eles podem ser referidos também, influenciando, né, no ganho de peso, alterando ou reprogramando as portas-chaves do sistema endócrino que controlam o metabolismo, o equilíbrio energético, o apetite, que vai resultar, inclusive, em obesidade e consequências muito adversas na nossa saúde. Então, percebe que o fato desses disruptores endócrinos agirem de uma forma desordenada no nosso corpo, por quê? Porque ele é um composto químico, não tem um controle sobre ele. Nosso corpo ele é muito perfeito, então tudo funciona dentro de uma ordem. O disruptor endócrino, ele não respeita essa ordem e ele ainda desordena tudo. Por quê? Porque ele vai bloqueando um hormônio, falsificando um hormônio, fazendo de conta que e isso vai trazer muitos problemas. TPM, cólica, questões emocionais, isso tudo é bem intenso no corpo da mulher. E uma coisa aqui que a gente precisa dizer é que a gente não está fazendo um terrorismo, é apenas uma informação. E existem coisas no nosso dia a dia que a gente não tem como se livrar mais delas, como, por exemplo, o Wi-Fi. E o Wi-Fi é um disruptor. Então, como que eu faço, Adriana? Então, é o que a gente falou aqui na tela anterior. O importante é eu ter essa informação e o que estiver no meu alcance para eu limitar o meu contato com esses disruptores é importante que eu tenha controle disso e faça essa escolha mais saudável, tá? E aí aqui, então, assim, a gente vai falar um pouco sobre os desreguladores da função do estrogênio. O exemplo mais comum aqui, né, é a questão como que fala? Da reprodução, né? Então, aqui, ó, o receptor de estrógeno, ele vai estar presente em várias células no corpo, no cérebro, como a gente falou da questão do TDAH, né? Nos ossos, nos tecidos vasculares, nos tecidos reprodutivos dos homens e das mulheres. Isso é muito importante. Geralmente, no nosso grupo, principalmente, eu vejo muito, assim, né? As pessoas pedindo protocolo para estimular a gravidez, pessoas que não conseguem engravidar e tal. E geralmente a mulher, ela fica ali, né, se virando de cabeça para baixo, procurando o problema. E acontece dessa questão estar no homem também. Por quê? Porque esses efeitos dos disruptores, eles também atingem os homens, né? Então, embora eles sejam conhecidos aí mais pelo papel da reprodução feminina, né? Eles são também importantes na reprodução masculina e também são envolvidos nas funções neurobiológicas, desenvolvimento, manutenção óssea. Então, quantas pessoas também aí que têm, né, uma deficiência óssea, funções cardiovasculares e muitas outras funções. E esses estrogênios naturais, eles exercem essas ações após serem liberados, né, pelo ovário feminino ou pelo testículo masculino. E vai até um tecido alvo, que é onde ele vai conseguir agir naturalmente, seria. Embora sejam os mais estudados, os receptores de estrogênio eles não são os únicos alvos desses disruptores endócrinos. Então, não é só essa questão reprodutora que os disruptores vão afetar, né? Eles vão afetar também a progesterona, a tireoide. Quantas pessoas aí que tomam hormônio para sempre, para a regulação da tireoide, né? Ou hipo, ou hiper, cada um ali com o seu desafio, e esses disruptores, eles podem ser uma das causas dessa necessidade aí de apoio, né, médico na tireoide, para o bom funcionamento da tireoide. E muitos outros também sofrem interferência devido aos acúmulos desse químico no corpo. O que é bem complicado também em relação aos disruptores é que eles ficam no nosso corpo por muito tempo. Então, não é uma coisa assim, parei de usar e não vou ter mais problema. Se vocês pesquisarem, a Pamela, acho que é Pamela Taminura, a louca dos olhos, né? Que ela é do Terra, ela contou em alguns treinamentos a experiência dela com o estilo de vida que ela tinha, por exemplo, o uso de maquiagem e de tudo assim no dia a dia, e depois que ela tirou. Então, é muito realmente importante a gente ter essa informação. E aí, além disso, né, uma vez que os disruptores endócrinos eles não são hormônios naturais, essa substância pode ter a capacidade de afetar múltiplas vias de sinalização hormonal,
É bastante provável que um tipo químico possa interromper 2, 3 ou mais funções endócrinas. Então, um composto químico, que é um disruptor endócrino, ele pode atrapalhar muitas funções endócrinas. E aí, de novo, a gente fala dos defeitos colaterais, né? Então, não bastasse ele ser ruim, ele é ruim e ainda é potente, porque ele pode desencadear muitos problemas através de um único disruptor. E aí as consequências, né, são bagunçar todos os processos aí biológicos controlados por essas glândulas que são vulneráveis a essas substâncias. E aí aqui a gente fala a respeito de um disruptor, que é a benzofenona. É um disruptor endócrino encontrado em protetor solar. Eu anseio pelo dia que vai chegar o protetor solar da Doterra aqui no Brasil. Eu esperava muito pelo desodorante, né? Eu até tinha pedido já para alguns amigos de fora trazer, mas não tinha dado certo. E aí, no ano passado, no começo do ano, em maio, quando a gente teve a campanha do Dia das Mães e saiu a linha com o Citrus Bloom, eu rapidamente comprei o desodorante para a gente deixar de usar os desodorantes que atuam no mercado, né? Que além de alguns serem antitranspirantes, mesmo alguns que são desodorantes, eles trazem muitos danos para o nosso corpo. Então, aqui a gente está falando da benzofenona, que é um disruptor encontrado em protetor solar, e estou falando isso porque nos Estados Unidos já tem protetor solar da Doterra, né? E ele é conhecido por induzir o câncer, desregular a tireoide e o aparelho reprodutor masculino e feminino. E não contente, né? Eles são bioacumuláveis, que é o que eu acabei de falar. Eles são de difícil eliminação no nosso corpo e eles se acumulam nos tecidos, o que vai gerar uma sobrecarga e danos ao longo da vida. E aqui eu já abro um parêntese quando a gente fala da necessidade de um detox mensal no nosso corpo, com o uso dos endocrine, por exemplo, agora o soft gel, a ingestão diária do lemon, para limpar o nosso corpo de tantas toxinas, estimular realmente essa drenagem, né, do nosso corpo, eliminando tantos compostos químicos que estão aí no nosso dia a dia. E pessoas obesas, elas têm uma dificuldade muito maior porque esses disruptores, eles ficam mais nas células gordurosas, né? Então, as pessoas que têm aí um sobrepeso, elas podem ser muito mais impactadas por esse processo químico e aí vai desencadear várias questões como alteração no ciclo menstrual, acne, cólica menstrual, e isso tudo devido a esses disruptores em células mais gordurosas, né? E como eles são substâncias artificiais, eles vão causar esse desequilíbrio. E é interessante porque, assim, eu estava até falando sobre isso na aula aqui, tem aberto muita loja, né, de maquiagem por R$10. E aí a gente estava falando sobre isso. Naturalmente, o preço, ele está ligado, não sempre, mas na maioria das vezes, o preço ele está ligado a um produto de melhor qualidade. Então, claro que aqui vocês vão ver que existem marcas famosas que têm disruptores endócrinos, mas a gente pensa, né, um produto desenvolvido a um preço tão baixo, eu preciso ficar mais atenta. Se alguém souber aí de maquiagens que não têm disruptores, eu vou colocar uma lista aqui, vocês podem dar uma conferida também. E a gente se ajudar nesse sentido, né, de ficar de olho, ser mais fiscal dos produtos que a gente utiliza na nossa casa todos os dias. E aí, como que ocorre, né, essa contaminação? Deixa eu só perguntar aqui, deixa eu só abrir aqui e perguntar se até aqui alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta. Deixa eu só ver onde que eu abro aqui a tela, que eu não estou vendo ninguém. Peraí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta quer fazer sobre até essa parte aqui? Deixa eu ver. Ah, consegui. Ou eu posso seguir? Então tá, eu vou seguir aqui. Vou fechar a tela aqui de novo, senão fica em cima do meu texto. Então tá. Então, como que ocorre, né, essa contaminação com os desreguladores endócrinos? Pessoas e animais entram em contato com esses disruptores
ao consumir alimentos, água contaminada, pela pele, através de produto do cuidado pessoal, como a gente falou aqui do filtro solar, cosmético, por inalação, por transferência da mãe para o bebê durante a gestação e na amamentação, e se a mulher estiver contaminada com esses disruptores. E aqui entra um tema, né, que é um pouco polêmico. Gestante pode usar óleo essencial? Bebê pode usar óleo essencial? Pode ter óleo essencial no ambiente onde tem um recém-nascido? E aí, né, muita gente diz que não pode, que é perigoso e tal. Claro, é muito importante a gente ter consultoria, consciência, um uso consciente. Mas vejam, gente, nós estamos transmitindo esses disruptores endócrinos na gestação, na amamentação. Então, e de forma assim, por exemplo, uma gestante, o período em que ela mais usa protetor solar é quando ela está gestante, pela questão do melasma. Então, veja que nós estamos já vivendo isso no nosso dia a dia. Então, é importante a gente estudar e entender cada vez mais como que os óleos essenciais podem entrar de forma segura na vida da gestante, da lactante e do bebê, porque é possível, tá? Então, a exposição ela também pode ocorrer sobre a forma de pesticida, algicida e outros químicos aí que são concebidos para matar os organismos indesejados. A pulverização nas casas de culturas agrícolas, aí a pulverização entre aquilo que eu falei lá do Mato Grosso do Sul, de lagos, né? Libera substâncias químicas atmosféricas que são inaladas, penetram na pele e são ingeridas em alimentos pulverizados. Deixa eu ver, tem um problema no chat. Tá. A Ellen colocou aqui do problema no chat, né? Outra coisa, se alguém tiver dúvidas sobre isso, pode abrir o microfone e perguntar, tá, gente? O que eu tenho para dizer aqui também? Eu não acompanhei muito a matéria, mas eu vi falar assim por cima, talvez tenha pessoas, se puder compartilhar com a gente esse material depois. Eu mando a questão a lista dos disruptores, tá, Gisele? E aí o que acontece? Teve uma cidade no interior aqui de São Paulo, eu não vou saber o nome da cidade, tá, gente? Porque eu não vi muito sobre isso, mas vi assim por cima. Que teve um vazamento de cloro no ar na cidade. E muitas pessoas passaram mal. Quando essas pessoas foram chegando no hospital, todo mundo de uma determinada região passando mal com os mesmos sintomas, desconfiaram que alguma coisa tinha acontecido. Então, a gente já vê que o que a gente acabou de falar aqui, dessas 85 mil substâncias que estão aí para a gente usar todo dia, né? E que ninguém sabe se elas estão trazendo algum dano para o nosso corpo, só vão saber quando elas começarem a desencadear um monte de problema. Isso já aconteceu. Então, aconteceu aqui em São Paulo, e aí muitas pessoas começaram a chegar ali precisando de socorro médico, e pelo que eu ouvi, uma pessoa chegou a falecer em casa, porque ela inalou, passou mal, e foi uma coisa no ar, né? Um vazamento, acho que de um caminhão. E a pessoa inalou, passou mal em casa, não conseguiu ser socorrida e faleceu. Então, essa questão do ar que a gente respira, ele também é muito sério. E claro que algumas coisas, como eu falei, a gente não tem como evitar, mas aí de novo a gente vem trazendo a questão do óleo essencial, por exemplo, para a limpeza do ambiente, né? Então, assim, ó, resíduo ou pesticidas industriais que contaminam o solo ou as águas, a percolação de substâncias, né, de recipiente. Então, quando a gente fala aí de embalagens, na embalagem do salgadinho, por exemplo, né, e dos produtos que a gente usa aí no dia a dia, alimento e tal, mobiliário caseiro que é tratado com retardador de chama, pesticida na agricultura. Quando a gente, por exemplo, contrata alguém para fazer uma dedetização na casa, então, você tem que sair da casa para fazer a dedetização, mas quando você volta, tá em tudo, né? Tá nos móveis, tá no ar, tá em tudo ali. Então, isso também faz uma bagunça endócrina. Cosméticos, produtos de higiene pessoal, antibacteriano, protetor solar, medicamento e tantas outras coisas. E o que é importante a gente dizer aqui, né? A do Terra, ela é um estilo de vida, então não é só usar óleo essencial. Então a gente tem aí shampoo, condicionador, sabonete corporal, creme hidratante, então nós temos creme dental, linha de tratamento facial, então nós temos muitos produtos que são livres, né, de disruptores endócrinos ou com o mínimo possível dentro de uma formulação mais inteligente para a gente utilizar no dia a dia.
o que aconteceu aqui? Aqui. Então, aqui, ó, tem alguns disruptores, não vou falar aqui sobre todos eles, mas só para a gente ter uma ideia. Então, em pesticida tem alguns, em produtos infantis tem fitalatos. Eu lembro bem que nos treinamentos da linha Espada Terra, a Adna falou que os nossos produtos não contêm fitalatos, recipientes de alimento com BPA, então essas embalagens de plástico que a gente utiliza no micro-ondas, na geladeira e tal. O ideal é que sejam livres de BPA. Por quê? Só que quando tem BPA, não está escrito que tem BPA. Agora, o que é livre de BPA, ele está escrito que ele é livre de BPA. Né? Em produtos de higiene também, o triclosan, retardadores de chama, que está em produtos elétricos, nos vestuários têxtil, tem até a questão do poliéster, né? Que o poliéster, ele topa os poros, ele diminui a nossa respiração, a transpiração do corpo. Então, o ideal é que a gente usasse apenas roupas de algodão. Então, tem um monte de coisa aí, num estilo de vida, claro que não dá para a gente ser radical, mas num estilo de vida que dá para a gente ir fazendo algumas alterações, né? E aqui a gente falando lá da benzofevona, a questão do protetor solar, né, que está no protetor solar, então, o que ele vai causar no nosso corpo? O desequilíbrio do aparelho reprodutor masculino e feminino, desregular a tireoide, endometriose, indutor de câncer no fígado e linfoma, e aumento para o risco de câncer de pele. E é muito louco isso, né? Porque quando a gente usa o protetor solar, é com o objetivo de evitar o câncer de pele. Mas quando a gente usa o protetor solar, a gente aumenta o risco do câncer de pele. Então, é realmente, assim, muita loucura que a gente vive hoje. E onde tem a benzofevona? Nos protetores solares é um dos produtos, e aqui tem algumas marcas. Se você procurar na internet, você consegue essas informações, né? Então, Avon, Banana Boat, Zerone Bronze, Sandal, Red Apple, que tem o benzofevona, e aí tem alguns que falam que não contém benzofevona, só que contém esse octocrilene, que se transforma em benzofevona dentro da embalagem. Então, ele não é, mas ele vira. Então, a gente fica aí meio que sem ter ponto de correr, né? E aí existem marcas que, se você pesquisar, elas não contêm benzofevona nem octocrilene, tá? Aqui, gente, é uma lista muito grande. Depois, como eu falei, eu posso enviar esse arquivo para a Ellen dos disruptores e ela encaminha para vocês, tá? E aí, então, alguns disruptores aqui, ó, alguns são mais conhecidos, né? Como parabenos. Hoje, se você vai ao mercado, você já vê em alguns shampoos escrito livre de parabenos, né? Sem parabenos. E aí tem outros nomes aqui, sulfatos, outra coisa, muita gente, por exemplo, que usa o shampoo da doTERRA, estranha que ele não espuma, e ele não faz mesmo muita espuma. E a gente tem essa sensação de que sem espuma não limpa, né? Precisa daquele monte de espuma. E a produção de espuma, ela é feita por um derivado do petróleo, que é um disruptor endócrino. Então, tem muita coisa aí que a gente veio crescendo achando que é normal, e não é tão normal assim, tá? Aqui tem alguns outros, né? Disruptores endócrinos também. Mineral óleo. Esse aqui é bem importante eu falar, porque outro dia a minha irmã comprou um óleo essencial e eu falei para ela, aplica no rosto e tal. Falei, você tem óleo vegetal em casa? Pode ser rosa mosqueta e tal. Ela falou, tem. Eu falei, então quando você chegar lá, você me manda. E aí era rosa mosqueta, ela me mandou e tinha tudo, menos rosa mosqueta. E aí estava escrito lá, né, que era óleo mineral com óleo de rosa mosqueta. Eu falei para ela, pega e joga no lixo, porque óleo mineral, ele é derivado do petróleo, entope os poros, causa uma série de problemas no nosso corpo e na nossa pele. Então, não adianta nada, né? Pode jogar fora. E esse conteúdo aqui, gente, ele veio dessa clínica de longevidade, doutora Suelen, que colocou essa matéria, inclusive falando dos protetores solares, tá? Então, esse estudo foi baseado nela. Tá bom, Adriane, agora você falou esse monte de coisa, me deixou aí toda doida, que eu não posso usar mais nada. O que eu faço? A gente tem aqui, gente, a mistura mensal feminina, que é o Claricalme, que é um mix de óleos essenciais extremamente completo. Então, veja, ele tem salve-clareia, lavanda, bergamota, camomila romana, cedro, ilang-ilang, gerânio, erva doce, semente de cenoura, palma rosa e vitex. Semente de cenoura, palma rosa e vitex nem tem à venda no Brasil. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um desses óleos, tá? Eu vou procurar ser um pouco rápida, que a nossa aula já
se estendeu bastante. Mas eu acho que é um conteúdo que é muito importante a gente falar, né? Então, a Salves Clareio, ela é considerada um repositor hormonal, coadjuvante na prevenção da perda óssea, decorrente da baixa taxa hormonal. Os chineses, eles apreciam esse óleo aí para o tratamento da infertilidade. A Salves Clareia, ela não deve ser utilizada por gestantes durante o período da gestação. Ele já é mais utilizado lá no final da gestação para estimular o parto, tá? Então, por isso que não deve ser utilizado durante a gravidez. É um relaxante nervoso, então atenua aí a transpiração excessiva das mãos e dos pés, causado também por nervosismo e desequilíbrio hormonal. É um tônico geral do organismo. O que é um tônico? Algo que limpa, tá? Usado em convalescência e cansaço crônico, gerado por estresse prolongado. É um afrodisíaco feminino, estimula a libido, combate a falta de apetite sexual durante a TPM, pré-menopausa e menopausa. Resgata a autoimagem positiva e feminilidade, inspirando o amor próprio e o cuidado consigo mesmo. E é um antidepressivo usado para curar as doenças da alma feminina. Eu quero falar aqui um pouquinho também sobre essa questão de estimular a libido, tá, gente? Acontece muito das pessoas procurarem, tem um óleo essencial que estimula a libido, tal. Tem muita coisa envolvida, né, como as questões intestinais, emocionais, de relacionamento. Então, tem muita coisa envolvida aí na libido, tá, gente? Não tem como a gente dizer que a pessoa vai usar o Clarical e o problema da libido vai acabar. Mas ele é um óleo essencial que estimula essa questão de forma natural. Aí a gente tem o gerânio, que ele vai ter essa questão, né, da energia do sagrado feminino, estimula a autoestima, equilibra a instabilidade emocional em momentos de crise, depressão, falta de confiança. É um regulador hormonal masculino e feminino. Homens também podem usar Clarical, tá, gente? Embora ele seja aí como o óleo da mulher, mas os homens também podem usar. E ele é utilizado para atenuar a TPM, a cólica, os seios doloridos do período da TPM, os distúrbios do climatério, menopausa e a próstata também. A bergamota. A bergamota tem propriedades antidepressivo e ansiolítico, é bastante famoso aí no mundo das emoções. Promove otimismo, poder pessoal, autoconfiança e autovalorização. É especial para momentos em que nos sentimos mais vulneráveis, né? Essa questão da opinião dos outros, medo de expor alguma opinião. Acontece muito isso aqui com as pessoas que trabalham no nosso negócio. Cólica muito intensa ajuda? Ajuda sim, Andréia. Ajuda sim. Aplicação tópica no baixo ventre, tá? A gente vai falar aqui um pouco sobre os pontos de aplicação. Aqui, gente, é muito legal também a gente falar do Clarical nessa questão de expor uma opinião, né? No nosso trabalho, a gente tem alguns bullings, né? A gente sofre alguns bullings. Então, às vezes é um bullying da família, de não ver o nosso resultado acontecer como a gente ou fala que vai acontecer, ou pensa, ou deseja, enfim, ou como elas já veem, alguém entende. A gente pode não ter muito apoio da família, ou a gente pode, enfim, ter algum medo ali de assumir esse nosso trabalho, de se posicionar realmente como um consultor do bem-estar, como um representante do terra, com medo do julgamento. Mas é que eu estudei medicina, é que eu estudei advocacia, direito, não sei o quê, e eu era isso, eu era aquilo, o que vão pensar, né? Então, a bergamota ajuda também bastante nesse sentido, e é algo que a gente vive aí no dia a dia, tá? Para tudo isso, Andréia. O Lang Lang, o Lang não, o Claricalme, ele é realmente de verdade, gente, um óleo sensacional aqui para todos nós, né? Eu uso ele todos os dias. Ele é imunoestimulante, a bergamota ainda, ajuda a combater desequilíbrios de várias ordens, de herpes a resfriado, é um equilibrador muito forte emocional, reduz a ansiedade, a depressão, promove otimismo, ânimo, estimula a coragem, a confiança, elimina medos, dissipa a raiva, ressentimento e ciúme e promove serenidade, eliminando a raiva e a agressividade. Aqui a gente também tem a camomila romana, que é bem conhecido, né, como calmante, analgésico, anti-inflamatório, antiespasmódico, ou seja, evita a formação de gases, combate dores de cabeça, enxaqueca crônica, isso é a camomila romana, tá, gente? Então, veja que todos esses óleos estão aí no Clarical. E dificuldades de desprendimento do passado também. O Ylang Ylang, ele é o óleo do amor próprio, e ele também é bastante indicado, tanto para ansiedade quanto para baixa libido. Por quê? Muitas vezes a mulher também, ela é mais a mulher, né, que busca esse tipo de ajuda,
ela não tá com uma autoestima legal, ela não tá com amor próprio, então ela também não se cuida, ela não tem vaidade, ela não se sente bem consigo mesma, e aí não tem como se sentir bem com o outro também, né? Então, o Ylang Ylang ajuda bastante nisso. Então, ele desperta a sensualidade, aumenta a autoestima, a autovalorização, hidrata a pele, reduz a ansiedade, a hipertensão, a palpitação, auxilia nos casos de depressão, síndrome do pânico, fobias. É um hipotensor, então ele ajuda a eliminar, a aliviar os sintomas da pressão alta, baixando a pressão. Afrodisíaco, ameniza os sintomas da frigidez, impotência sexual. Ansiolítico e relaxante. É muito bom no caso de depressão, pânico, falta de autoestima, autopunição, aquelas pessoas que são muito rígidas, né? Ameniza o medo, oferece entusiasmo, estimula a criatividade, encoraja atitudes mais tranquilas e desperta a sensualidade, eliminando também as tensões guardadas. Esse olha aqui, gente, é aquele que a gente termina a aula e vai colocar ele no pedido LRP, né? Quem ainda não usa, pode correr colocar, que ele realmente é muito importante. Aí a gente tem aqui também a semente de cenoura, que vai estimular a questão de problemas circulatórios. É um tônico para o fígado e rins. É um depurativo, diurético, regula a menstruação, calmante indicado para momentos de ansiedade, estabilidade emocional. É um aterrador em casos de hiperatividade. Promove estabilidade, segurança, serenidade para momentos de mudanças, transição, separação, indicado também para momentos onde você está se sentindo sem estabilidade, resgata a confiança, proporciona vitalidade, energia, disposição, encontrar aquela força necessária que a gente precisa para as mudanças, e de novo eu trago aqui a questão do nosso trabalho, né, que muitas pessoas estão fazendo rupturas de mercado, ruptura de consciência e tudo mais, e é considerada a semente da renovação, contribui na citação dos ciclos da vida. Também existe muito aquelas pessoas que elas às vezes tem até um grande potencial aqui para o nosso modelo de trabalho, e ela fica presa, não, mas é porque eu era do mercado não sei o quê, porque quando eu trabalhava não sei aonde, o meu salário era tanto, a minha profissão era tanto. Aí você vai perguntar faz 15 anos, faz 10 anos, faz 20 anos, e a pessoa está lá ainda presa, não aceitando que aquele ciclo tenha acabado, né? E com isso ela não se permite viver o novo, e passa 10, 15, 20 anos estagnada na vida. Então, ele vai promover aí também o equilíbrio entre o feminino e o masculino. E aí aqui a gente tem a palma rosa, né, que também não é um produto à venda no Brasil. Então, ele é mais útil quando o organismo está aquecido, super eficaz em caso de febre, baixando a temperatura, aumenta a ação bactericida, pois as bactérias se enfraquecem no ambiente mais frio, então ele diminui, né, ali a temperatura do corpo. O cedro, ele regenera células, estimula a circulação, rejuvenescimento, é um excelente sedativo do sistema nervoso central, revitalizante, estimulante geral para a falta de energia. E eu vou compartilhar aqui rapidamente uma experiência que eu tive ontem à noite, gente, com o cedro. Eu venho de uns dias bastante agitada, com uma mente muito agitada, um sono bem, com muitos sonhos, com muita coisa, né? E eu estava bem cansada ontem. E aí cheguei em casa, falei, vou ligar o difusor. Aí liguei o difusor na sala e coloquei cedro e grapefruit. E deu uns 20 minutos, eu comecei a se sentir assim, bem relaxada mesmo. E aí fui ligar o difusor no quarto da minha filha e coloquei cedro e patchouli. Em coisa de 15 minutos, a minha casa era puro cedro e patchouli, né? Que o patchouli sobressaiu ali o grapefruit. Mas eu tava com esses 3 óleos nos 2 difusores em casa. E logo em seguida, já coloquei minha filha para dormir, fui deitar também. E eu peguei no sono muito rápido. Acordei, acho que era 5:30 da manhã, sozinha, sem o despertador. E eu me lembro de ter dormido, sabe? Aquele sono assim que você fala, gente, que delícia, eu estava precisando dessa noite. De eu não lembrar de nada, 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 nada durante a noite. E acordar assim, ai, com o corpo novo. Então, assim, realmente a gente tem a bênção dos óleos essenciais na nossa mão ali, né? Eu ia até fazer um post ontem à noite, nem deu tempo, porque eu realmente relaxei demais e fui dormir e tive um sono muito tranquilo. Então, a gente tem aí toda essa potência dos olhos no nosso dia a dia. Aqui algumas formas de uso, quem quiser dar print nessa tela aqui pode dar. Então, o equilíbrio hormonal, a gente vai aplicar atrás do pescoço, abdômen e sola dos pés. Ixi, gente, espera só um pouquinho.
Oi? Oi? Ah, você pode falar guardar um pouquinho? Obrigada. Voltei. Eu uso demais o cedo para dormir, adoro. Ele é super aterrador, né, Gisele? Muito bom. Então, para períodos menstruais, a gente vai utilizar aí ITPM cólica, né? A Andrea perguntou. Aplicar na coluna, aqui no famoso pé das costas, e no abdômen. Para menopausa e menopausa, aplicar no abdômen, na nuca e na sola dos pés. Para ondas de calor, abdômen, nuca, parte interna do cotovelo, que é aqui dentro, tá? E no tornozelo, essa partezinha assim, ó, do tornozelo. Alteração de humor, aplica no peito, abdômen, nuca e sola dos pés. Impulso sexual e baixa libido, aplica no abdômen e na parte interna das coxas. E para alergias de pele, pode aplicar no local, como ele tem camomila romana, excelente para a pele também. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o óleo de coco, para a gente finalizar. O óleo de coco, gente, da doTERRA, ele é fracionado, como vocês sabem, ele não fica duro, não deixa a pele oleosa. Excelente, é a melhor opção para a gente diluir os óleos essenciais para aplicar na pele. Não causa manchas, não tem cor, não tem cheiro, não entope os poros. É um excelente lubrificante natural e pode ser utilizado como uma secura vaginal, principalmente até da TPM mesmo, né? E da menopausa. Então, você pode utilizar ele naturalmente todos os dias, tá? É muito saudável. E por quê, né? Porque ele é rico em ácido caprílico e ácido láurico, que são poderosas substâncias antifúngicas e antimicrobianas. E aí ele é excelente para combater a cândida de forma bem natural. Então, aqui a gente tem uma receitinha para a candidíase. Então, você vai aplicar 10 gotas de óleo de coco fracionado com uma gota de óleo essencial de melaleuca em toda a parte íntima durante 10 a 15 dias. E depois você vai repetir semanalmente, pelo menos uma vez por semana. Observa também a alimentação, porque também a candidíase é um outro assunto que as pessoas procuram muito a gente, mas a alimentação está 1000% conectada e uma alimentação inflamatória, com muito açúcar, muito carboidrato, isso também contribui, né, para a piora ou para a recorrência da candidíase. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Já adicionei meu pedido. Isso aí, André. E aí aqui a gente, né, falando aqui do LRP, então todos vocês que são consultores, que são membros do Terra, façam seu pedido sempre através do programa de fidelidade. Você vai acumular pontos para pegar produtos grátis. E, por exemplo, como a gente falou aqui da linha Spa, que é uma linha para a gente substituir os químicos na hora do banho, você pode pegar de graça, tendo pontos de recompensa. Então, fazer o pedido pelo programa de fidelidade faz com que você tenha mais dinheiro, porque esse dinheiro você vai conseguir utilizar para trocar esses produtos na sua casa sem tirar dinheiro do bolso. Então, sempre aí fazendo os pedidos pelo LRP, com no mínimo 50 pontos para você crescer na tabela de progressão, e acima de 100 pontos você já está aí qualificado também para receber seus bônus. Aqui a gente tem algumas opções, né, para quem ainda não é membro do Terra. Então, você pode se tornar um membro comprando um dos kits, é a forma mais vantajosa. Então, aqui a gente tem o kit Soluções Naturais, que você vai ter R$ 2.137 de desconto, que vai pagar R$ 2.990. Já entra aqui no programa de fidelidade com 15%, e fazendo um pedido de 100 pontos no mês seguinte ao seu início, você ainda vai ganhar 100 pontos grátis. Isso dá aproximadamente uns R$ 700, gente, de presente. Então, vale muito a pena. Além do desconto, você ainda vai ter esse LRP aqui, fazendo LRP no mês seguinte, tá? Com quantos pontos posso fazer troca? Tem que olhar a tabela de troca, Andréia, mas a partir de, acho que 6 pontos, você já consegue resgatar produtos, tá? Aí depende de quanto vale cada produto que você quer resgatar. Aí a gente tem aqui o kit essencial para o lar, que a preço de membro ele vai sair R$ 1.495 e o regular dele seria R$ 2.790. Então aqui também você já economiza R$ 1.200, também já pode começar no programa de fidelidade. E ele vem o difusor, né, gente, que dá um suporte incrível para a gente usar em casa. E aqui são 2 sugestões aí para esse mês que a gente está vivendo. Então, para o Outubro Rosa, você pode comprar o Kit Brasil,
com Claricalme e o óleo de coco, né? Então, esse kit aqui, Outubro Rosa, é um kit completo para a saúde física e emocional da mulher. E ele vai sair de 1.494 por 955. Esse valor, inclusive, já está com frete. Você pode pagar em 3 vezes. E o kit Brasil também com o óleo de coco, que vai sair 795 já com desconto. Você também pode parcelar em 3 vezes sem juros. E do Terra é isso, né, gente? Viver, se apaixonar e compartilhar. Fizemos um treinamento aqui bem longo, mas eu tenho certeza que valeu a pena vocês obterem essas informações, né? Alguém tem alguma dúvida? Pode encerrar a gravação, Ellen, por favor. Vou parar aqui de compartilhar.